Mas eu quero trazer um outro tema que diz respeito também ao deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso porque é suspeito de mandar matar Marielle Franco. O Conselho de Ética da Câmara sorteou uma nova lista tríplice para escolher a relatoria do processo de cassação contra o deputado Brazão. E por que eu falo uma nova lista? Porque eles já tinham feito um sorteio da lista tríplice na semana passada, mas os 3 parlamentares que foram, que caíram nesse sorteio, rejeitaram a relatoria dessa proposta, que é a proposta de cassação. Deixa eu colocar aqui para vocês uma ilustração e para quem nos ouve pela rádio eu vou citando então para que vocês possam compreender e assim a gente manter a união em todas as plataformas. Quais foram os relatores sorteados hoje pela Comissão de Ética e depois um deles será escolhido para fazer a relatoria. Então nós temos aqui a Jaque Rocha, que é do PT do Espírito Santo, a Rosângela Reis, que é do PL de Minas Gerais e o Joseildo Ramos, que é do PT da Bahia. Desses 3 parlamentares que foram sorteados hoje, apenas a deputada Rosângela Reis votou pela soltura de Chiquinho Brazão, ou seja, ela foi contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão determinada pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento que a gente acompanhou na semana anterior. Quais eram os relatores que tinham sido sorteados na semana passada e que rejeitaram a relatoria? São eles o Bruno Gunning, do Podemos de São Paulo, o Ricardo Aires, que é do Republicanos de Tocantins e também o Gabriel Mota, que é do Republicanos de Roraima. O que o Bruno Gunning disse? Que ele vai se dedicar à candidatura, a pré-candidatura dele a uma prefeitura aqui de uma cidade de São Paulo e não teria tempo de fazer essa relatoria. O Ricardo Aires diz que já tem relatoria de outro tema e que isso poderia complicar a vida dele e até uma relatoria de qualidade. O Gabriel Mota sequer justificou por que não aceitaria. Diante disso, o Conselho de Ética foi lá e fez um novo sorteio. Por que você... O meu número não, por favor, o outro. Eu adoro. O pessoal da rádio deve ficar pensando, tô rindo porque eu viro para olhar para eles e aí na mesma hora eu já sei exatamente o que eles estão pensando, porque eles começam a falar pela expressão facial. Diga, Gustavo Segré. É uma batata tão quente que ninguém quer pegar. Dizendo, não, eu? Não, ele. Quando eu faço shows, eu pergunto, quem quer cantar comigo? Aí sempre fala, o Alan. Aí o outro fala, não, o Piperno. Ninguém fala, eu. É verdade. É sempre jogando para o outro, sempre jogando para o outro. Aqui é a mesma coisa. E por que você acha que eles estão jogando essa batata quente para o amiguinho que está ao lado, hein, Gustavo Segré? Tem várias opções. Uma das possibilidades, ele não quer se involucrar na relatoria, porque a relatoria estabelece tomar uma posição. E aí o melhor, eventualmente, seria voto por sim, voto por não, mas eu não me involucro na relatoria de justificar por que sim ou por que não. E essa questão, o dia de amanhã, pode ser um boomerang contra um outro ou contra o próprio relator, se for o caso, em um eventual processo futuro que tenha o risco de cassação. Então, eu acho que vai ter que obrigar algum, ou o presidente, dizendo, é você, ponto final, não discutimos mais, ou a velha toma lá de cá, né? Tá, eu vou, mas me dá tal coisa. Aí pode ser também. Fala, Fábio Piperno. Os 3 que acabaram recusando são 3 deputados do Centrão, 2 republicanos e um do Podemos. É óbvio que essa turma é muito mais sensível ao corporativismo da Câmara. Eles não querem se envolver com posicionamentos mais radicais em relação a isso. Porque, em algum momento, veja, há um temor na Câmara de que, puxa vida, se a gente caça mais um agora, quer dizer... abre-se meio que a caixa de Pandora e a gente não sabe o que vem pela frente depois, porque tem mais gente aí que responde a processo. É óbvio que ninguém, a gente não está insinuando, nenhum deles responde a processo por assassinato, mas é um processo por conta dos mais variados temas. Em compensação, nessa segunda leva, tem 2 deputados do PT que obviamente vão votar pela cassação e tem uma deputada do PL que provavelmente vai votar contra a cassação, porque o PL, inclusive, já se manifestou contra a manutenção da prisão na 71 e 99, para ser bem justo. Então, agora, pelo menos, o jogo fica mais claro, né? Sim, porque a gente tem 2 parlamentares agora do PT que podem aceitar ou não essa relatoria, mas tudo indica que pelo menos algum deles pegue a relatoria. A gente está falando, por exemplo, da deputada Jaque, né? Uma mulher
né, uma mulher preta que pode então fazer essa relatoria e trazer aquilo que é necessário para avaliar ou não a cassação de Chiquinho Brazão. A partir do motivo que ela escolheu para votar, tudo indica que ela poderia também votar ou estar favorável à cassação, além da manutenção da prisão. Alangani, mas que tipo de imbróglio que você vê por conta do corporativismo que se monta nesse momento no Congresso, com o pensamento de que, opa, a decisão que a gente pode tomar agora, ou a decisão que a gente tomar agora, pode repercutir para a gente depois. Exatamente. Tem esse corporativismo. Aliás, só quero fazer aqui um parênteses que o deputado aí com o sobrenome Gani, né, a pronúncia Gani, não tem nada a ver comigo. Mesmo, não tem nada a ver comigo. Eu já ia perguntar para você já. Né, só fazer esse parênteses aqui. Agora, Evandro, é claro que tem o corporativismo, tem todo esse peso também da opinião pública, né? Se eles forem corporativistas e mantiverem o deputado no seu cargo, a opinião pública se volta contra, mas em relação à votação da manutenção da prisão, eu não acho que todos ali foram corporativistas. Teve muita gente, claro, que foi corporativista, quis dar um recado ao Supremo Tribunal Federal, mas há uma questão legal envolvida, né? O que diz essa questão legal? O que diz o Estado Democrático de Direito? Um parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante delito. Há uma interpretação que para muitos juristas é uma inovação jurídica de que é um flagrante contínuo, porque há uma obstrução de justiça, então é um flagrante perpétuo. Inclusive, isso foi utilizado no caso do Daniel Silveira. Para muitos juristas, o flagrante é aquele crime smoke the gun, né? Quer dizer, é a fumaça saindo da arma. Então, portanto, um parlamentar só poderia ser preso em flagrante. Então, acredito que tem alguns parlamentares que ainda acreditam no Estado Democrático de Direito e fizeram, né, colocaram o voto ali respeitando o Estado Democrático de Direito. Por mais que não concordem, eu defendo o Estado Democrático de Direito, mas eu acho que nesse caso deveria ter uma prisão preventiva, mas eu acho que tem que prevalecer o Estado Democrático de Direito. Então, onde eu quero chegar? Que tem parlamentares que talvez votaram pela não manutenção da prisão preventiva, mas podem agora votar pela cassação do deputado. Você entende da mesma maneira, hein, Fábio Piperno, que alguns podem ter seguido a lei à risca e por isso foram contra a manutenção da prisão? A maior parte dessa turma que votou não tem, eu acho que não tem muita preocupação com a nobreza do Estado Democrático de Direito. Acho que foi um voto exatamente para se posicionar contra um deputado que é acusado de matar uma vereadora de esquerda. Ou foi um recado mais ao Supremo Tribunal Federal do que o próprio deputado? Ou também seja, tem isso. O que fez o deputado, a gente não está julgando aqui, mas o que a gente quer passar é um recado ao STF. Sem dúvida nenhuma, isso foi importante. Agora, veja, eu acho que a Câmara ficaria numa situação muito incômoda se ela votasse contra a cassação, se ela não aprovasse a cassação de um deputado que ela autorizou que continue preso. Ou seja, olha, ele pode continuar preso porque os indícios de que ele cometeu o assassinato são muito fortes. Ora, então como é que você vai liberar da cassação, como que você vai poupar da cassação alguém que você está imaginando que seja um assassino? Fala, Segré. Estou conseguindo interpretar de novo a energia da audiência para perguntar. Hoje estou sensitivo. Hoje você está com o corpo aberto. Você não colocou fita crepe no umbigo? Não, mas estou sensitivo. Piperno, porque a pergunta está orientada a Piperno de novo. Como você pode afirmar que 25 deputados que votaram contra a cassação estavam vinculados com alguma questão que seja golpista? Eita. 25? Foram 25 os deputados. Não. Que tem feito o Piperno silenciar, pensar, refletir e depois responder. É que a audiência está me mandando. Essa aí a resposta é fácil. É quando eu vou responder de costas, né? Vamos até traduzir o número. Não. Eu fiquei assim um pouco surpreso com o número 25. Foram 25 na comissão. Né? No plenário foram 100 e tantos. Ora, é só pegar a procedência desses 25. Mas a procedência de quais são os partidos. Que eles sejam voluntários a golpismo ou atentados contra a democracia. Pode ter um monte de gente que pode estar, inclusive, até mesmo sendo investigado, mas até que não tenha uma sentença que diga que essa pessoa é golpista, ele não é. Então, parte da presunção de inocência que diz a Constituição. Deixando, então, a parte do golpismo de lado, certamente são políticos
que votaram contra um posicionamento, por exemplo, da esquerda. Ou seja, isso não disse nada. Estou te dizendo só porque estou interpretando... Você recebeu. Estou recebendo. Hoje estou recebendo. Ó, eu tenho 40 segundos para você. Vai lá, Segré. Não, concordo com o que mencionou Alan. Vai ser uma situação, inclusive, estranha, porque imagina se disse, não, queremos ir à cassação, mas não queremos a manutenção da prisão. Tudo bem. E se for ao contrário? Isso faria sentido? Eu não sei se faria sentido. Na política hoje, eu não sei se alguma coisa faz sentido, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é válida essa situação, que tem uma relatoria, se for uma mulher, muito melhor ainda, mas que essa situação leve ao compromisso de cada um dos deputados a manifestar a sua posição. Me parece muito válido. Bom, então agora a gente vai aguardar, né? Porque aí o presidente do Conselho de Ética vai escolher, dentre esses 3 que foram sorteados, que eu mencionei para vocês e que eu mostrei aqui, qual seria o relator. E aí a gente precisa entender se esses parlamentares que estavam nessa ou que estão nessa lista tríplice atual aceitam encampar, então, um relatório que pode levar à cassação de Chiquinho Brazão.